amados pastores e suas caravanas que se somam conosco. Pastor João Gonçalves, pastor presidente da Assembleia de Deus Tempo Central no Ceará. Os amados pastores e suas caravanas. Pastor José. José Cavalcante, também do Norte. Glória a Jesus. Amados irmãos e irmãs, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Alegria por estar aqui, celebrando a vida do pastor Osório, muita alegria, muita honra. Nós estivemos aqui domingo, expressamos a nossa gratidão a Deus por ter, no quadro de referências da nossa Conavec, louvamos a Deus pela vida do pastor Osório, ele que começou o ministério antes de eu nascer, e ele tem nos considerado como pares, como companheiros, nos abraça como pai, como irmão, como companheiro e também como amigo, né? Amigo. Deus abençoe grandiosamente a vida do servo do Senhor. Nossa alegria por ele estar aqui, o nosso pastor presidente, o pastor Gonçalves Mendes, que já foi devidamente apresentado pelo pastor da igreja, e o pastor Sóstenes Fernandes, segundo vice-presidente, pastor presidente também da AD Morada. Deus abençoe, gratidão a Deus. Pastor Isaías, pastor presidente da Assembleia de Deus em Russas. Muito bem, o pastor Sóstenes também está acompanhado da irmã Cândida, as esposas estão ali, glória a Jesus. É uma tarefa muito difícil, porque a gente precisa tomar pouco tempo e apresentar todos. O pastor Isaías, da Assembleia de Deus em Russas, da irmã Tânia, também, muito bem, glória a Jesus. Ao nosso querido pastor Jaziel Pereira, nosso deputado federal, que ama a nossa Conavec e ama também estar lá com o nosso presidente. Ele não quis ficar ali na brincadeira, disse: não vou ficar aqui porque o meu terno já está chamando bastante atenção. Glória a Jesus. E onde me botarem vão me ver. E o pastor Jaziel é o nosso deputado federal, crente, ama esta Conavec, os pastores, e sempre prestigiando os nossos companheiros. Com ele está o Léo, antes também viu. Deus abençoe grandemente os servos do Senhor. Também está conosco o pastor Henrique Luiz, pastor da Igreja da Assembleia de Deus em São João do Jaguaribe, está com a esposa, também irmãos que vieram do São João do Jaguaribe, está no sinal, glória a Jesus. Muito bem, pastor Abraão, que está seguindo os passos ali do pastor Osório, está no Oroz. Ele lá, no versículo 1, Oroz por nós. Glória a Jesus. Muitos irmãos também vieram do Oroz, irmão do pastor Osório, vem mais irmãos do Oroz, muito bem na dupla. Deus abençoe grandiosamente. Também ali, esse lado esquerdo, pastor Deus Saraiva, da Assembleia de Deus em Itapera, Morada Nova, pastor Judivan, pastor Rondão. Deus abençoe o servo do Senhor. Também pastor Newton Bezerra, da Assembleia de Deus em Itacima. Deus abençoe também o pastor Wilson, da Assembleia de Deus em Nova Jaguaripara. Glória a Deus. Pastor Marcelo, da Assembleia de Deus em Cantinho. Retiro, muito bem. Glória a Jesus. Deus abençoe grandemente o servo do Senhor. Também a Assembleia de Deus em Cavaleiro do Norte, nossos evangelistas, evangelista de Duda, evangelista do pastor Jorge, evangelista de Dias, nossos vice-presidentes ali, e também o presbítero Tiago. Glória a Jesus. Também o pastor Ezequias Custódio, a Assembleia de Deus em Alto Santo, também obreiros que vieram do Alto Santo. Deus abençoe grandemente ao servo de Deus. Também o pastor Nilson, da Assembleia de Deus em Lagoa Grande, está ali, Lagoa Grande, em Itabrão do Norte. Deus abençoe.
pastor, também a esposa, também, irmã Valéria, pastor Aristófanes Xavier, da Assembleia de Deus em Flores. Aqui em Limoeiro, nem tudo é, mas lá tudo são flores. Glória a Jesus. Pastor Éder, da Assembleia de Deus em Bixopá. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Pastor Arceu, também da Assembleia de Deus, Sítio Alegre. Pastor César, do Bom Jesus, Deus abençoe grandemente. Pastor Santino Eduardo, da Assembleia de Deus em Jaguaribe. Pastor Calbi, da Assembleia de Deus em Itapipoca. Glória a Deus. Também veio uma caravana de Rio Grande do Norte. Esse aqui é sabido, porque ele trouxe só os que gostam do pastor Osório, para gostar dele também, né? Glória a Deus. Os irmãos de Jaguaribe também que vieram, o pastor Santino, muito bem. Muito bem. O presbítero Ramudinho, meu evangelista Edson e o diácono Marcos Peixoto. Deus abençoe o pastor Leal, da Assembleia de Deus em Quixeré, também com a esposa e irmãos que vieram de Quixeré. Glória a Jesus. Dois presbíteros que vieram juntamente. Pastor Valdemir, aqui de Limoeiro também, só que ele é da Cidade Alta. Glória a Jesus. E irmãos que vieram juntamente da Cidade Alta. Glória a Deus. Pastor Enos, pastor recentemente jubilado, ele veio para motivar o pastor Osório, né? Está chegando. Pastor João está botando outros na lista, né? Para motivar o pastor Osório, para motivar o pastor Isaías. Glória a Jesus. Com ele também o pastor Kleber, pastor, presidente da Assembleia de Deus em Lagoinha. Também alguns irmãos de Lagoinha também estão aqui. Pastor Osiânio, da Assembleia de Deus em Uruguai, da Bíblia. E o auxiliar também veio juntamente da igreja. Pastor Osias, ele não sabe se fica lá na cabeça preta, se vai para o tabuleiro, se vai para o lugar. Nós estamos orando, né? Ele está assim, mas ele pode, né? Ele pode ser pastor jubilado itinerante. Glória a Jesus. Também o pastor Tarcísio Moura, pastor da Assembleia de Deus em Guaiúba, também assessor do nosso presidente, da nossa convenção. Deus abençoe a vida do servo de Deus, xará do meu Pai. Glória a Jesus. Também o pastor Francisco José, da cabeça preta, presbítero Joel e alguns irmãos, esposa, Amanda, também que vieram ali da cabeça preta. Já fica branca a cabeça. Glória a Jesus. E o pastor Gilberto, da Assembleia de Deus, Lagoa do Juvenal. Glória a Jesus. Glória a Jesus. A igreja quer receber, faltou algum pastor aí para nomeá-los. Glória a Jesus. Pastor, eu já fui. O presbítero Moab, lá de Mossoró, também está conosco. Glória a Deus. Os demais que estavam devidamente apresentados pela igreja, quero perguntar se a igreja quer receber os pastores que vieram prestigiar o vosso pastor nessa noite. Se é verdade, ficamos de pé todos e com muita alegria. Glória a Jesus. Levante suas mãos e digam: pastores, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado por virem prestigiar o nosso pastor. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Amados, nós vamos convidar nesta oportunidade Deus, entre todos os amados pastores de região, para que falem aqui uma palavra de congratulação ao aniversariante e represente aos demais. Estou agradecendo a Deus pela presença
nomear o pastor Jaziel Pereira, o pastor Sóstenes Fernandes e o pastor Calbi. E o pastor Calbi fica com a responsabilidade de fazer a oração pelo aniversariante, tá certo? E o pastor Jaziel faz a sua saudação e o pastor Sóstenes que vai cumprimentar ao pastor e a todos em nome da nossa convenção. E assim todos, por favor, sintam-se representados, porque de fato eles são representantes nossos, né? Um porque é federal, né? E o outro é estadual. Nós estamos bem representados, né? E isso aqui é o que vai fazer a oração forte. Glórias ao nome do Senhor. Doutor Jaziel Pereira, federalíssimo. Graças a Deus. E o São é uma igreja com a paz do Senhor. Já alegria de estar aqui mais uma vez. Essa igreja se reúne para celebrar o dia do pastor Osório. E aqui uma felicidade de estar vivendo essa igreja, pastores queridos, amados, muitas bênçãos, muitas bênçãos. Aqui com o nosso presidente, o pastor João Tavares, né? Nosso segundo vice-presidente, pastor Sóstenes, e claro, nosso querido pastor Osório, a quem nós vimos aqui, pedir a Deus que viver mais e mais anos de vida, né? Com saúde, muita capacidade mental, né? Para o Senhor de fazer, conduzir esse povo. Essa igreja é uma igreja muito querida, né? Uma igreja maravilhosa. Olha, eu digo glória a Deus. Mas vale mais glórias a Deus, né? Que o Senhor tem estado com esta igreja. O Senhor tem feito muitas coisas nesta igreja. Então, os irmãos hoje estão aqui com o pastor, que já está. Quantos anos aqui, pastor? 3 anos. Então, 3 anos. Então, o pastor Osório é um das relíquias, né? Não é porque o senhor está velho, não. O senhor ainda está um homem bem novo, conservado. E Moisés foi até serviço. Josué foi até 110. Diminuindo, né? Mas o que nós temos a dizer, pastor Osório, que o senhor pastor experimentado, né? Como tantos outros que já têm uma estrada, são pastores que têm ensinamentos, são pastores que têm experiências, e a juventude tem que aprender com os que têm experiência, né? Com aqueles que já passaram em caminhos que o mais novo não passou, não, e que construíram, orando e trabalhando nesse Ceará, esse grande patrimônio espiritual que é a igreja do Senhor, né? Que foram eles que começaram, ele já pegou de outros e assim foram baluartes, homens que dedicaram as suas vidas. Meu primeiro pastor, o pastor Antônio Rodrigues, era um homem que ia no espinhaço do jumento 5 léguas para dar ceia a 3 irmãos. Nesse tempo não tinha raiz, não, era jumento. Depois daqui apareceram bicicletas. Então foram esses homens que levaram esse evangelho. Foram esses homens que dedicaram as suas vidas. E são homens que devem ser honrados e respeitados por nós, pelos pastores e por todos nós, que eles têm legado. Então o pastor Osório está dentro desse contexto, desses homens, como o pastor Isaías e tantos outros que amam a Deus, que ganham batalha com os joelhos dobrados. Não é imitando, não é copiando, não é pegando pregações da internet, mas orando para o Senhor lhe dar palavra, e lhe dar graça, para que Ele possa operar. Amém? Então é isso que faz a diferença na vida do obreiro experimentado, que tem história para contar. Não são fábulas, mas que tem a verdade no coração, que pratica a verdade e vive a verdade. São
esses obreiros que fazem assim. Então nós vimos hoje aqui, pastor Osório, sem dúvida nenhuma, eu vi aqui uma expressão dizer que nós vimos aqui porque lhe queremos bem e respeitamos. Olha a quantidade de coisas. Isso é respeito e admiração, não é, presidente? Respeito e admiração. Então isso faz o obreiro sentir-se feliz. Então chegou como feliz e abençoado com a sua família e com toda esta igreja. Então eu também trago aqui o abraço e o reconhecimento e o respeito da nossa querida doutora Silvana, a nossa deputada. Ela não está aqui porque a senhora tem sofrido muito com essa doença chamada fibromialgia, né? Mas ela orou tanto, lutou tanto, que agora a fibromialgia é motivo até de aposentadoria. As mulheres que tem que ter mais mulher, ela gosta mais de mulher. Não é de mulher, tem que ser mulher. São poucos homens. E não é por incapacidade, não é incapacitante, ela é uma deficiência que os médicos não sabem ainda explicar. Mas ela tem sofrido muito, eu digo, mulher, não se preocupe. Eu vou lá e te represento. Eu estive lá, a mesma coisa que você está lá. É 2 em 1, não é assim? Ele disse que sai o homem de casa e a mulher e se juntam como um só. E depois multiplicam. Então eu quero deixar aqui um abraço da semana e deixar para o senhor que está escrito em Eclesiastes 9:8. Em todo tempo seja alto as tuas vestes, nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Seja sempre assim, termine o seu dia de vida assim, um crente animado, cheio do Espírito Santo. Aleluia, porque quando fala, o Senhor opera. Crente cheio do Espírito Santo. O pastor tem que ser crente, cheio do Espírito Santo, o homem que ama a Deus e Deus chancela a sua vida. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu vou lhe dar mais um abraço. Muito obrigado por presença. Amigos saudosos, eles que fizeram a doação de 2 máquinas para você estar nesse clima gostoso. Amém, mano? São gratos a Deus. Deus abençoe. Obrigado. Amados irmãos, a paz do Senhor. Amém. Quero nesta noite, com muita alegria, saudar o nosso presidente, pastor João Gonçalves Mendes, e aos demais pastores que aqui estão. Esse grande número de pastores, principalmente aqui do Vale do Javari, e também os mais longe, né? É o caso do pastor Calvin, lá de Porto. Então, um abraço nesta noite a todos os companheiros, pastores, obreiros desta igreja, as esposas que estão aqui, representando a Padece, e todo o povo de Deus aqui reunido nesta noite. Muita gratidão a Deus pelo que o Senhor tem feito por nós, por nossa convenção e por toda a igreja do nosso estado do Ceará. Quero aqui manifestar a minha alegria e a grande satisfação de estar presente hoje nesta festa. Eu faltei ano passado, eu tinha um evento, mas eu faltava 2 aniversários, bem pertinho, e eu mandei o vice para lá para estar aqui com o pastor Osório. Pastor Osório, eu estava nesse instante aqui lembrando, uma das coisas difíceis na vida do cristão, do crente, é o fruto do Espírito. A gente falha muito nesta área. Eu estava lembrando da sua pessoa aqui. Eu acho que você está produzindo essas coisas. Pelo menos é o que eu jogo. Mas o senhor é um homem que demonstra ter muito amor pela obra, pelas pessoas, pela igreja, pela convenção e, em primeiro lugar, pelo próprio Deus. É o primeiro fruto do amor, o primeiro fruto do Espírito. Alegria, sou um homem que esbanja a alegria. Paz nesse fato. A sua presença já transmite paz e serenidade. Também é um homem longânimo, paciente, e tem o próprio, uma característica sua também.
eu vejo que o Senhor te abençoou de maneira maravilhosa e tens produzido fruto do Espírito. É uma grande característica da sua vida. Reconhecemos isso, a igreja reconhece, e queremos aqui, nesse momento, representando todos esses pastores que aqui estão, dizer que o Senhor é um homem que inspira todos nós, inspira os obreiros, motiva a igreja e glorifica a Deus por sua vida, sua trajetória, não só aqui em Moeiro, porque em Moeiro é a 11ª igreja, e tem uma trajetória marcada por dedicação, pelo zelo e também pelo pentecostalismo, pelo Pentecoste da sua vida. Mesmo meia nova, mas ainda já dá uma glória aqui forte, que a gente já sente o poder de Deus. Como já foi dito nesta noite, o Senhor desce o altar e unge e ora para o Senhor fazer maravilhas na vida do povo. A Bíblia diz que o justo, até quando chegar a velhice, ainda dará fruto e será muito florescente, né? Cheio de vigor. Esse é bom na sua vida. Mas deixa aqui um versículo que eu achei interessante para citar para o Senhor nesta noite. Está em Salmo 32, verso 8, que diz assim: eu te farei sábio e te ensinarei o caminho por onde deves andar. Eu te guiarei com os meus olhos. Palavra do Senhor para o seu coração. Parabéns, meu amigo, parabéns pelo homem de Deus que o Senhor é, pelo pai, pelo esposo e o pastor dedicado. Deus continue te abençoando de maneira maravilhosa. Amém? Assim, um abraço. Sobre o madeira. As inscrições vão até amanhã. Então amanhã se encerra o período das inscrições para quem vai para o Madeira. E ainda tem vaga no ônibus. O ônibus é 0800, não paga nada. Só você vai ficar responsável pela hospedagem. Quem desejar ir, manda uma mensagem para mim, dizendo: eu vou, nome completo e o RG, já deixo uma vaga garantida. E quem quiser fazer já a reserva no hotel, é só falar com o Israel da Mar Turismo, e ele já também faz a reserva no hotel. Facinho, facinho. Vamos lá, pastores, vamos fazer uma grande caravana. Se você não quiser, eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz em adorar a Deus, retornar aqui a nossa Assembleia de Deus Tempo Central do Moeiro do Norte, rever nosso pastor presidente, companheiros da nossa diretoria do Conadec, pastores amigos, e abraçar o pastor Osório nesta data tão importante, com a sua família e a igreja do Senhor. Dizer para ele que aqui estão os servos de Deus, que vieram de várias cidades para abraçá-lo, para louvar a Deus juntamente com ele, porque ele gerou amigos e irmãos. E dizer para ele, Provérbios 17:17: em todo o tempo ama um amigo, e na angústia nasce o irmão. E agora eu quero orar pelo pastor Osório e toda a sua família, a pedir a ordem do nosso pastor presidente. Pastor Osório, nós vamos orar. Convido a toda a igreja para ficarmos de pé. Amado Deus e soberano Pai, nós te glorificamos por esta noite de bênção. Aqui nós apresentamos o nosso culto de louvor e adoração ao teu santo nome. Também nós celebramos, ó Pai, pelos anos de vida que o Senhor tem dado ao pastor Osório, ao lado da sua família, e cooperando, Senhor, no teu santo evangelho nesta cidade. Continue protegendo teu filho como sempre, guardando com a tua boa mão.
dando a ele o entendimento da palavra, graça e sabedoria, para que ele continue te servindo, Senhor, e ele seja a cada momento um instrumento em tuas mãos. Protege o teu filho, dará a ele a bênção da saúde, Deus, da prosperidade, ó Pai, dará a ele cada dia, Senhor, a gratidão, e ensina o teu filho a estar no centro de tua vontade. Assim eu te peço, ó Pai, também pela igreja do Senhor nesta cidade. Ó, que a tua bênção continue nesta casa, neste altar. E nós oramos, Senhor, intercedendo e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Seja Deus. Amados, vamos abrir a Bíblia Sagrada, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 10, e vamos ler os versos 36 até ao 39. Vejamos, pois, a palavra do Senhor. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Quem diz amém? Louvado é o nome do Senhor. Amados, nós vamos pensar um pouco sobre o que temos lido, notadamente no último verso, verso 39. E prometo que serei breve, não passarei de 15 minutos e estarei devolvendo a continuidade do culto ao pastor da igreja. Amados, através das palavras que nós acabamos de ler, nós podemos entender que o autor da epístola, ele está fazendo uma advertência aos irmãos. Ele não está falando ao povo incrédulo, ao povo ímpio, ele está falando para a igreja e fazendo a advertência. Em primeiro lugar, ele fala que aqueles irmãos precisavam de paciência, entendendo que somente depois de fazer a vontade de Deus é que eles haveriam de receber o galardão. Louvado é o nome do Senhor. A seguir, o apóstolo, o escritor, ele adverte que o Senhor está muito perto de voltar, pois ele diz ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Louvado é o nome do Senhor. No verso 38, ele informa que o justo viverá da fé e adverte que se alguém recuar, o Senhor não tem prazer em tal pessoa. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E no último verso ele fala: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Louvado seja Deus. Amados, juntando todas as orientações que o autor transmite através destes versos, nós podemos entender que verdadeiramente precisamos ser advertidos, admoestados, para que possamos trilhar o caminho de Deus assim como Ele quer, porque nós aceitamos a Cristo para sermos salvos em caráter definitivo, aceitamos a Cristo para termos a vida eterna, aceitamos a Cristo para morar com Ele na eternidade. Louvado é o nome do Senhor. E o Senhor, Ele nos promete galardão, Ele nos promete recompensas, mas é bom lembrar que ninguém vai ser recompensado na largada, na partida, no início do caminho. A recompensa vem no final da jornada, a recompensa vem quando nós somos fiéis até o fim. Assim o Senhor Jesus fala ao pastor da igreja de Esmir: ser fiel até a morte,
morte e eu vou te dar a coroa da vida. A palavra do Senhor, aquele pastor, aquela igreja, vale para mim, para cada um de nós, para cada um de vocês. Ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Glórias ao nome do Senhor, nosso Deus. E o apóstolo finalmente ele está falando que nós não somos daqueles que se desviam para a perdição, mas nós somos daqueles que creem para a conservação da alma. Então fica entendido que existia já naquele tempo as pessoas que se desviavam para a perdição, pessoas que saíam do caminho, saíam da trilha, saíam do plano de Deus, saíam do projeto da salvação e, portanto, trilhavam o caminho da perdição. Glórias ao Senhor. Mas não só naquele tempo, também na atualidade. Se você pensar e considerar que muita gente caminhou lado a lado com você, serviu a Deus, cantou, pregou, orou, fez a obra do Senhor e já não faz. Você conhece muita gente assim, eu conheço muita gente assim. Nós que temos mais tempo de fé, conhecemos ainda um número maior de pessoas assim, e a cada dia a gente vê esta realidade. É um escândalo ali, outro acolá, é um pastor envolvido em um pecado horrendo, em um crime hediondo, e assim o mundo está cheio de escândalo, envolvendo nomes de pessoas rotuladas, de cristãs, de evangélicos, e que portam outros títulos que fazem referência à vida com Deus, porém são pessoas que não estão vivendo com Deus e estão, portanto, se desviando para a perdição. E a Bíblia traz a advertência. Felizmente, existem aqueles como estes aos quais o autor se dirige, que não estão saindo ou se desviando para a perdição, mas estão crendo para a conservação da alma. Que possamos dizer, que possamos afirmar e verdadeiramente viver esta realidade. Nós já não somos daqueles que se desviam para a perdição, mas que creem para a conservação da alma. Glórias ao nome do Senhor. Com toda certeza, amados, nós precisamos de advertências, nós precisamos de orientações, nós precisamos de exortações, nós precisamos de ensinamento, porque nós precisamos seguir o caminho como Deus estabeleceu, como Ele quer que caminhemos. Quem entende, glorifica ao nome do Senhor. Nós vamos ver rapidamente que é plenamente possível trilhar o caminho de Deus sem nunca tropeçar. A Bíblia nos ensina assim. Vamos ver também rapidamente que a pessoa que trilha o caminho de Deus, ela pode ser tentada a desviar-se deste caminho, porém ela pode se manter no caminho e vencer as tentações e receber o socorro de Deus e prevalecer firme, trilhando o caminho do Senhor, caminhando para a vida eterna. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Quero dar um exemplo de um homem que serviu ao Senhor durante 50 anos. O seu nome é Uzias, ele foi rei em Judá, em Jerusalém. Durante 50 anos ele reinou, e durante aquele tempo ele serviu a Deus intensamente. Ele restaurou o culto no templo, a celebração da Páscoa e outras celebrações ao Senhor. Ele edificou cidades, aparelhou uma máquina militar, preparou o povo para servir a Deus. Mas sabe o que aconteceu? Depois de 50 anos, o coração dele se exaltou. E ele tomou a decisão de entrar no templo e oferecer incenso, queimar incenso. E o entendimento é que ele queimou incenso para si. E por que queimar incenso para si?
porque os demais mandatários das nações daquele tempo, por exemplo, os faraós, aqueles que governavam na Babilônia, aqueles que governavam na Assíria, cada um se considerava um Deus. Cada um exigia ser adorado. E isso se tornou tão forte, tão real, que posteriormente os imperadores romanos edificaram templos e, de fato, estabeleceram cultos ao imperador. Então Uzias, sabendo que os faraós eram adorados, que o rei da Babilônia era adorado, que os reis da Síria eram adorados, ele resolveu oferecer a si mesmo uma autoadoração. Ele entra no templo para queimar incenso. 80 sacerdotes se contrapõem a esta atitude, chamam a atenção dele, o orientam, exortam. Porém, ele resiste todas as orientações e queima incenso, e o Senhor castiga, e a lepra brota na sua testa. Ele continua reinando, porém de modo recluso, e o seu filho é quem fazia os atos do rei. Aí vamos considerar, amados, depois de tanto tempo de devoção, depois de tanto tempo de serviço, depois de tanto tempo de dedicação à obra de Deus, por causa de um coração exaltado, aquele homem saiu do caminho, saiu do plano de Deus e, portanto, desagradou ao Senhor, e é um péssimo exemplo, é um exemplo negativo que nos mostra o que não devemos fazer. Devemos servir ao Senhor com fidelidade durante a vida toda. Devemos servir ao Senhor com fidelidade durante o tempo da nossa existência. A orientação do Senhor é ser fiel até a morte. Não são 10 anos, não são 20 anos, não são 50 anos. É o tamanho do tempo da nossa existência. Deve ser dedicada a Deus com fidelidade, em obediência, em pureza de coração. Que a nossa vida exalte ao Senhor, o Todo-Poderoso. Ele é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Glória a Deus. Vamos continuar pensando um pouquinho. E então, no capítulo 6 do profeta Isaías, no livro do profeta Isaías, ele diz: e no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. O seu séquito encheu o templo. Eu vi também serafins, e cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, com 2 voavam e clamavam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. E os umbrais das portas e o limiar do templo se abalaram, tremiam com a voz daquele que falava. Mas vemos aqui um homem de Deus, um outro homem de Deus, vocacionado profeta, de fato usado pelo Senhor, mas agora está vivendo uma situação de risco. Ele está vivendo uma situação que pode levá-lo a distanciar-se de Deus, pode levá-lo a perder a bênção. Isaías não estava bem, mas Deus
dá a ele a visão que o confronta com a sua santidade. Os serafins poderiam dar destaque à soberania do Senhor, poderiam dar destaque a outras grandes virtudes, porém o destaque foi a santidade. E eu fico pensando e entendendo que o destaque ali foi a santidade, porque o profeta estava precisando ser purificado e trilhar o caminho de Deus em santidade. O que diziam os serafins? Com quais palavras os serafins glorificavam ao Senhor? Santo, 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 santo. E você pode dizer, pastor, o senhor está errando, é só 3 vezes, é você que pensa. E por que Isaías faz registro de 3 vezes? Porque ele desmaia. Os serafins continuaram, santo, santo, santo. E se o Senhor descortinasse o céu aqui, para você ver o céu pelo lado de dentro, certamente você haveria de contemplar e ouvir os serafins dizendo, santo, 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 santo. E não demora, também chegaremos lá, e também diremos, santo, santo, santo. Você crê? Abre aí a sua boca, levanta as mãos aos céus e diga santo, 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 santo. Aleluia! Glória! Mas o profeta, ele fica meio morto e vai aos poucos se recuperando e vai percebendo a presença de um tremor no limiar do templo. E passa a entender que tudo aquilo acontece porque há uma voz potente, há uma voz forte, e não é a voz dos serafins, porque ele fala o seguinte: eu vou morrer, ai de mim, estou perecendo. Porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele também argumenta que o limiar, as bases do templo estavam estremecendo pela voz daquele que clamava. Não era a voz daqueles que clamavam, portanto, não eram as vozes dos serafins, era outra voz, a voz do que clamava. E que voz tão forte era esta, superior, muito mais forte do que a voz dos serafins, a voz que fez tremer as bases do templo, a voz que fez tremer toda aquela casa, a voz que fez que o profeta do Senhor caísse por terra. Glória a Deus! A voz do grande Deus, o Todo-Poderoso, só que ele percebia o ruído, mas não entendia o sentido da mensagem. Aleluia! Mas ele via tudo tremendo ao seu redor. E por causa disso ele diz, ai de mim que estou perecendo. Eu vou morrer porque os meus olhos viram o Senhor e os meus lábios são impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. O homem
de Deus, o servo de Deus, a serva de Deus, corre o risco de se perder. Assim aconteceu com Uzias. Isaías estava correndo grande risco, mas Deus enviou socorro. Ele faz a confissão do seu erro. O profeta faz a confissão também dos erros de sua nação. E havendo confissão a perdão, havendo confissão a misericórdia, e mediante a sua confissão, Deus enviou um dos serafins que saiu da rota da glorificação e tomou uma tenaz, e com aquela tenaz, uma espécie de alicate grandão, ele foi ao altar das brasas vivas e, tomando uma brasa viva, ele voou na direção do profeta e esfregou aquela brasa viva nos lábios do profeta e foi esfregando e dizendo assim: isto te tocou, perdoado foi o teu pecado, tirada foi a tua iniquidade. Agora perdoado, agora purificado da iniquidade, ele se levanta, a voz continua clamando, agora ele tem o discernimento da voz. Agora ele compreende o que Deus está falando. A quem enviarei e quem há de ir por nós? A quem enviarei e quem há de ir por nós? Agora que ele está perdoado, está purificado, que tem a interpretação da voz, ele grita de pé, firmado sobre os seus pés: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia! Glória a Deus! Não somos daqueles que se desviam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Os perigos estão ao redor. As tentações são pecado que tenazmente nos assediam. Mas acreditemos, existe o socorro de Deus. Glória a Deus! Existe o socorro de Deus. Existe o socorro de Deus. Existe o socorro de Deus. Eu vou repetir, porque há nesta noite pessoas aqui que precisam tomar ciência desta verdade. Existe socorro de Deus. Glória a Deus! Você não precisa morrer. Você não precisa sair do caminho. Você não precisa desviar-se para a morte. Há socorro de Deus. Aleluia! Encerro, porque o meu tempo já passou. Mas eu quero pedir a bênção de Deus. Ficamos de pé. Precisa da ajuda de Deus? Você precisa da força de Deus? Você precisa vencer? Você precisa triunfar? Você precisa resistir este mundo diabólico? Você precisa ser vitorioso? Então comece a clamar ao Senhor, continue clamando ao Senhor. O Senhor te toca nesta noite. Se precisar de brasa viva nos teus lábios, o Senhor tem brasas vivas para te tocar. O Senhor tem brasas vivas para te tocar. O Senhor tem brasas vivas para te tocar. Aleluia!
essa fartura de alegria diante do louvor, diante da palavra. Deus, como te pedir, como te agradecer pelos milagres, pela providência. Oh, glória, 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 glória. Enche esta casa de glória, de louvor, de honra ao teu nome. Eita mistério. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. Aleluia. Como é bom sentir a presença de Deus. Como é bom sentir o calor, a alegria dos céus. Eita. Aleluia. Então, meus amados e queridos irmãos, nós queremos agradecer a Deus pelas nossas crianças, pelos adolescentes, pela mocidade, pelo departamento de senhora, aleluia, por todos os departamentos. Queremos agradecer os nossos dirigentes, aleluia, a turma da cozinha, que Deus abençoe a cada um por esses dias que tivemos aqui na presença de Deus. Queremos agradecer ao nosso pastor, presidente, pastor João Gonçalo, que Deus abençoe pelo esforço, pela luta de chegar aqui, que o Senhor recompense o Senhor, todos esses pastores, o nosso deputado federal, doutor Jaziel, pastor Jaziel, esse nome que ele honra e ama, glória a Deus. Então nós estamos felizes por todos esses pastores, pelos seus acompanhantes, que Deus recompense, ajude, aleluia. E nós tiramos um mês aqui, 60, 70, 80 irmãos orando por vocês, pela igreja, por esta cidade, para que Deus faça milagre. Então nós estamos muito agradecidos pela visita. Tanto vizinho como mais distante, vocês querem agradecer? Levante a mão ao céu. Faça assim para o céu. E Deus entende todas as coisas. Aquilo que está escrito no Salmo 101, versículo 6: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, e os que andam em caminho reto, este me servirá. Então, agradecemos a todos, em nome de Jesus. Agradecer ao Senhor, vou convidar o pastor Santino Eduardo para fazer a oração conclusiva e as Matias, considerando a atividade, vem para a bênção apostólica. Glórias a Deus. Pastor Santino, o senhor é mais novo que nós. O senhor ora, pastor Isaías, pede a bênção. E saúdo a todos com a paz do Senhor. Bondoso e eterno Pai, a Ti a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem realizado nesta noite. Somos felizes e abençoados pelas manifestações do Teu Espírito Santo, pela forma tão gloriosa como o Senhor usou o nosso presidente mais uma vez. Continua usando o pastor João poderosamente. Abençoa todos nós e a toda a igreja do meu Senhor nesta cidade. Que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, nos livra de toda ocorrência desagradável, nos guarda debaixo da Tua proteção. É o que nós te pedimos e te agradecemos e oramos para Ti, no nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, nosso Salvador, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão
e o poder do Divino Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus aqui presente, agora e sempre, que todos digam.